Olá pessoal, meu nome é Vitória, eu sou aluna do segundo ano de Medicina da UFS e nessa aula eu vou fazer uma abordagem teórica sobre anestesia local. Antes que a gente comece, eu queria falar que as informações contidas na apresentação são de minha responsabilidade e que não há nenhum conflito de interesse envolvido. Pois vamos então aos objetivos da aula. A gente vai abordar hoje a definição da anestesia local, a química e classificação, a farmacodinâmica e farmacocinética dos anestésicos, a sua toxicidade, principais indicações e contraindicações, e também vamos falar um pouco da preparação e da técnica para a administração dos anestésicos. Falando em definição, Rui Marques, no livro Técnica Operatória e Cirurgia Experimental, ele define os anestésicos locais como medicações capazes de inibir de forma reversível a geração e condução do potencial de ação, bloqueando as funções sensitiva, motora e autonômica de uma fibra nervosa. E a utilização dos anestésicos locais, então, ela vai ser uma alternativa para que a gente consiga anestesiar uma determinada área sem precisar implicar em uma alteração do nível de consciência, como no caso da anestesia geral. Quando ela é feita adequadamente, essa prática propicia ao cirurgião a imobilidade, o relaxamento muscular e a redução do sangramento perioperatório na área trabalhada, além, é claro, de um maior conforto ao paciente. E isso pode ser feito tanto com anestésicos tópicos, na aplicação do creme ou pomada sobre mucosa, ou ainda com anestésicos infiltrativos, que vai consistir na administração de determinada droga na região exata onde se deseja anestesiar. Um outro meio é a questão do bloqueio regional, que vai obter a interrupção da condução nervosa em todo o trajeto de um nervo. Quanto à química, os anestésicos locais eles são bases fracas, cuja estrutura consiste em um anel aromático unido a uma amina por uma cadeia intermediária. E essa união ela pode ser tanto por uma ligação éster, formando um aminoéster, quanto por uma ligação amida, formando um aminoamida. E como representante dos aminoésteres, a gente pode citar a tetracaína, a procaína, a clorprocaína e a lidocaína. Enquanto como representante das aminoamidas, a gente pode citar a ropivacaína, a prilocaína e a bupivacaína. Agora, quanto ao funcionamento dessas bases, elas vão atuar por meio de um bloqueio dos canais de sódio da membrana celular neuronal, reduzindo a amplitude e a velocidade da despolarização. E isso vai impedir que o limiar de excitabilidade seja alcançado e impede com isso a propagação do potencial de ação ao longo da fibra nervosa. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o funcionamento normal da condução do impulso nervoso, que o sódio ele vai entrar na célula através dos canais e vai despolarizar a membrana, provocando um impulso que é conduzido ao longo da fibra. E aí, em seguida, essa fibra começa a se repolarizar. E aí, nessa imagem, a gente consegue ver a ação dos anestésicos, que eles vão, então, agir nos canais de sódio, deixando esses canais fechados. E aí, se não entra sódio, a gente não tem despolarização da membrana, nem a condução de impulso nervoso. Nesse gráfico, ele ilustra o que eu falei sobre a questão do limiar de excitabilidade. Essa linha contínua aqui, ela vai ser o potencial normal, que é gerado para a despolarização da membrana e propagação do impulso. Já a linha pontilhada, ela vai ser o potencial alcançado sob a ação dos anestésicos. Então, a gente consegue perceber que essa linha ela não alcança o eixo X do gráfico, que é o limiar de excitabilidade. Então, por isso, a gente não tem a propagação do potencial de ação. Agora que a gente abordou o princípio de ação dos anestésicos, é interessante que a gente fale também dos outros fatores que influenciam essa ação. E a dose vai ser um desses fatores. A função sensitiva, por exemplo, ela é inibida com concentrações bem menores que as necessárias para inibir a função motora. Então, quando a gente adequa a dose, a gente pode conseguir propiciar um bloqueio sensitivo adequado com um bloqueio motor mínimo. Além disso, vão interferir também nessa questão de absorção a concentração da solução utilizada e o tipo de anestésico, sendo que alguns estudos apontam um bloqueio motor bem menos intenso para a ropivacaína ou levobupivacaína quando comparadas com a bupivacaína. O local de aplicação ele também vai ser um fator de influência e a gente consegue alcançar níveis plasmáticos maiores na administração intercostal, na administração caudal, peridural e administração do plexo braquial em ordem.
Uma outra questão, que é muito importante que a gente fale também, é o uso de vasoconstritores, que ele pode ou não ser feito a depender do anestésico. Então, a vasoconstrição ela vai reduzir a perfusão tissular e vai implicar numa menor absorção e concentração plasmática. A lidocaína, por exemplo, que é muito usada para procedimentos de curta e média duração, ela pode ser usada com ou sem vasoconstritor associado. Quando ela é associada a vasoconstritor, a dose máxima é de 7 mg por quilo, por causa da menor absorção. Já quando ela é usada sem vasoconstritor, esse valor cai para 5 mg por quilo, porque os níveis plasmáticos alcançados eles serão maiores. Um outro exemplo também é a bupivacaína, que é recomendada para procedimentos mais longos, e ela tem como dose máxima 2 mg por quilo sem vasoconstritor e 3 mg por quilo com vasoconstritor. Agora, tratando da toxicidade dos anestésicos locais, ela vai implicar basicamente em 3 grupos. As reações alérgicas, que são raras e têm uma incidência maior para anestésicos do grupo éster, que possuem o ácido paraminobenzoico na composição. E os do tipo amina, eles possuem relatos muito raros. E quando presentes, esses relatos derivam de reações alérgicas ao metilparabeno, que é um conservante usado em algumas apresentações. Ainda na toxicidade, a gente vai falar também sobre o comprometimento do sistema nervoso central. Os sintomas eles vão depender da dose utilizada, da dose absorvida, do tipo de anestésico. Então, doses menores elas vão implicar em relatos de parestesia perioral, de gosto metálico na boca, zumbidos e escotomas visuais, enquanto doses maiores elas podem acarretar desde tonteira e abalos musculares até convulsões generalizadas e coma. Por último, a gente tem também o comprometimento do aparelho cardiovascular, que pode causar desde arritmias cardíacas benignas até arritmias ventriculares graves ou parada cardiorrespiratória. E a dose máxima para esse comprometimento ela vai ser bem maior do que a dose necessária para o comprometimento do sistema nervoso central. Um ponto de destaque aqui é que a bupivacaína ela é considerada de maior cardiotoxicidade entre os anestésicos. E uma outra questão é que alguns fatores como hipóxia, hipercarbia, acidose ou gestação facilitam a intoxicação e um maior comprometimento do aparelho cardiovascular. Quanto às indicações para anestesia local, existe a questão de ela propiciar analgesia para a realização de procedimentos cirúrgicos pequenos, como suturas, retiradas de pequenos tumores de pele, dissecções vasculares e fístulas arteriovenosas. As contraindicações, por sua vez, elas vão girar em torno da recusa do paciente, de alergia ou de infecção no local da punção. Quando a gente fala da preparação para a realização do procedimento, é muito importante que a gente lembre que é necessário a informação plena do paciente sobre a técnica proposta, os objetivos e as restrições. E é importante também que haja garantia de migração para uma outra técnica, caso necessário, de forma que o paciente não sinta dor. Também é importante informar sobre a possibilidade ou não do uso de sedação e da intensidade e limite desse uso dessa sedação, caso o uso seja possível. Nesse momento também é importante atentar para as normas do Conselho Federal de Medicina sobre o uso da lidocaína e formalizar a monitorização, caso necessário. Lembrando que essa monitorização conta com condições mínimas de segurança, que consistem em monitoramento com esfigmomanômetro, cardioscópio, estetoscópio pré-cordial ou esofágico e oximetria de pulso. Aqui na tabela a gente consegue ver quais são as indicações para monitorização e para o local de realização do procedimento. No uso de uma dose menor que 0,7 mg por quilo, por exemplo, não tem especificação para o local de realização nem a necessidade de monitorização. Mas quando a gente fala já de doses superiores a 3,5 mg por quilo, o procedimento ele deve ser realizado em centro cirúrgico com a presença do anestesista e com monitorização. Ainda sobre essa questão de monitorização, o CFM ele atualizou em 2018 as recomendações para a realização do procedimento. E de acordo com a nova nota, o médico anestesista ele é o responsável por avaliar e definir previamente o risco do procedimento, as condições de segurança do ambiente e da sala de recuperação pós-anestésica e a existência de condições mínimas de segurança antes da realização do ato, sendo que
Tais condições são a monitorização do paciente, incluindo pressão arterial, batimentos cardíacos, ritmo cardíaco e temperatura, e a monitorização contínua da saturação da hemoglobina com oximetria de pulso e também a monitorização da ventilação. Além disso, ainda na preparação do procedimento, vai ser feita a escolha do fármaco a ser administrado. E isso vai depender de fatores como a disponibilidade de anestésico no serviço, a área anestesiada e a duração do procedimento, como citado anteriormente. E vai ser também nessa etapa de preparação que a gente separa todo o material necessário para o procedimento. E esse material vai constar basicamente em antisséptico, algodão, campo cirúrgico, anestésico, seringa, agulhas, uma mais calibrosa para aspiração do anestésico e uma mais fina para infiltração. Quanto à técnica, primeiro a gente vai fazer o posicionamento adequado de acordo com o procedimento a ser realizado e também de acordo com a área a ser anestesiada, né? Depois, a gente faz a antisepsia do local a ser infiltrado, a paramentação adequada com lavagem de mãos e uso de luvas de procedimento e a colocação de campo cirúrgico estéril. Depois disso, a gente parte para a aspiração da dose adequada do anestésico com uma agulha 40x12. Então, a gente despreza essa agulha, que ela é usada só para aspiração, e a gente troca por uma agulha de infiltração, que habitualmente são agulhas descartáveis hipodérmicas, de tamanho 13 por 4,5 ou de tamanho 25 por 7 milímetros, a depender do local. E aí a gente prossegue para a infiltração. Vai ser feita com a inserção da agulha em um ângulo de 45 graus no local que se deseja anestesiar, e aí a gente faz a aspiração, a fim de investigar se a agulha adentrou algum vaso. Não havendo aspiração de sangue, a gente prossegue para a administração do anestésico por meio da retroinjeção, obtendo o botão anestésico. E aí a gente repete esse procedimento em toda a extensão desejada para cobrir toda a área que a gente precisa anestesiar. Aqui nesse vídeo, a gente consegue ter uma ideia de como é feito o procedimento. Aqui o paciente já está deitado, já está na posição em que ele precisa ficar para que seja feita a anestesia. E aí é feita a antisepsia, do centro para a periferia, do local onde se deseja anestesiar. Aqui ela parte para a infiltração, que vai ser feita de forma lenta e gradual. E aí a gente percebe que ela muda a posição da agulha, o que vai ser feito justamente para atingir toda a área que se deseja anestesiar, nesse caso aí de um cisto. Então é preciso mudar a posição da agulha, às vezes tirar e reinserir, para que a gente consiga anestesiar adequadamente toda a área. E é isso, pessoal. Aqui estão as referências que eu usei para a aula e eu espero que tenha sido proveitosa para vocês. Até mais e muito obrigada.